a gente vem aqui não para brincar de igreja, brincar de fé, brincar de pregar. A gente está aproveitando a oportunidade. A coisa é séria. Essa pessoa que eu atendia online é uma pessoa de Deus, uma pessoa que conhece Jesus. Mas as informações que vêm de fora são tão negativas que se a gente não conseguir filtrar aquilo, né, aquilo entra para o coração. Que o problema é quando cai no coração. Porque é do coração que procede as saídas da vida. A gente pode simplesmente ouvir, escutar, entra por um ouvido, sai por outro, a gente fica ciente do que está acontecendo, mas não deixar cair no coração. O que tem que cair no coração é a palavra de Deus. De tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Então não tem coisa melhor, não tem nada melhor, vamos colocar assim, do que guardar a palavra de Deus. Ela sim deve ser escondida. O salmista disse: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Pecar é errar o alvo. Então, quando eu peco, quando eu deixo de acreditar em Deus, quando eu não acredito que Ele possa me salvar, que Ele possa me curar, que Ele possa cuidar de mim, eu estou pecando. Então, quando o coração está cheio da palavra de Deus, pode o inferno se levantar. É como Sadraque, Mesaque e Abednego. A Bíblia Sagrada diz, eles falando para o Nabucodonosor: "Ô rei, o senhor faz o que o senhor quiser, porque o Deus a quem nós servimos, Ele pode nos livrar da tua mão e da fornalha. E se Ele não quiser livrar também, Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a gente vai continuar acreditando nele." Oh, aleluia! A gente precisa continuar acreditando em Deus, mesmo que o inferno todo se levante contra nós. Mesmo que o inferno já tenha preparado a fornalha para nos jogar lá dentro. E ainda que jogue, nós não nos queimaremos. Passaremos pelas águas, como diz a Bíblia Sagrada, e elas não nos submergirão. Passaremos pelo fogo e não seremos queimados. Aleluia! Louvado seja Deus! E é isso que eu quero falar com vocês, dessa confiança que devemos ter em Deus, que às vezes não estamos tendo. A coisa é séria, a gente precisa dar atenção à palavra de Deus e respeitá-la como o Senhor da nossa vida. Na segunda-feira, Deus me deu uma palavra, Salmo 78. Se você tem a sua Bíblia, por favor, Salmo 78. Por favor. Versículo 34. O título do capítulo é A Salvação que Deus concedeu a Israel, a rebelião contra ele, Deus escolheu Judá e Davi para pastorear Israel. Então, quer dizer, Deus salva o povo, né, e o povo se rebela contra Deus. Então é triste isso. As pessoas, Deus faz o milagre e o dia que ela passa um apertozinho, ela já diz que Deus a abandonou. É muita falta de respeito com Deus. Quer dizer, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. A gente só tem bom ânimo quando está com a barriga cheia. A gente só tem bom ânimo quando as coisas dão certo para a gente. A gente tem que ter ânimo quando os dias forem maus. E nos dias maus acreditar, Deus está comigo. Ele nunca me deixou. É promessa dele. Estarei convosco, não é afirmação, nem promessa. Estarei convosco todos os dias da sua vida até a consumação dos séculos. Todos os dias da nossa vida inclui esses difíceis do coronavírus. Ninguém imaginava passar por uma situação dessas. Mas Deus, Ele disse: eu estarei convosco nesses dias também. Eu não posso esquecer disso. Eu não posso. Quando o faraó perguntou para Jacó, que já estava com a idade já não enxergava, aí perguntou para ele: quantos anos o senhor tem? Ele respondeu: 130, poucos o de tristeza. Parece que a gente só lembra da tristeza.
Só lembra dos dias maus, dos dias difíceis? Só não, tive dias ruins, mas eu tive mais dias bons, mais dias de bênçãos. Deus, Ele esteve comigo, mesmo nos dias difíceis, Ele não me abandonou. Então a gente precisa confiar nesse Deus, a gente precisa acreditar nele 100%, de colocar a mão no fogo por Deus. Volto a repetir, como Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles colocaram a mão no fogo. Vamos ficar aqui, não vamos nos curvar diante da sua imagem. Se o Senhor quiser, joga a gente no fogo. Deus pode nos livrar da toma. Ele pode me livrar do fogo, me livrar da água, me livrar do sofrimento, me livrar da fornalha. Mas se Ele não quiser também, porque Ele é Deus, Ele faz o que Ele quer, a gente vai continuar acreditando nele, confiando nele como Deus da nossa vida. Aqui no Salmo 78, versículo 34, diz: 34, pondo-os ele à morte, colocando quem? Colocando, às vezes, nós, nos colocamos, ele às vezes permite que estejamos diante da morte. A morte aqui, pessoal, não é esse estágio que um dia todos nós passaremos. Todos nós passaremos. A morte significa a natureza de Satanás. Aquela situação, talvez, em que nós nos deparamos, que não esperávamos. Alguma coisa que nos foge o controle. Uma dor, uma doença, problema financeiro, um problema no casamento, problema com filhos. Tudo isso, a morte é a natureza de Satanás, é a essência do diabo. A vida é a essência de Deus. Tudo que é bom é vida, é de Deus. Então, quando Deus nos permitir de estar diante da morte, qual será a nossa atitude? Clamaremos, mas que tipo de clamor sairá dos nossos lábios? Porque eu lembrava ontem de Marta e Maria. Uma sentou-se para ouvir Jesus, a outra não. Ambas tiveram uma perda, a morte do irmão Lázaro. Preste atenção, a morte de Lázaro. Então ali ambas estão diante da morte, da perda de alguma coisa, da falta de alguém ou de alguma coisa. E a Bíblia diz que quando Jesus entrou na cidade, a Maria ficou sentadinha lá na casa dela e a Marta saiu correndo ao encontro de Jesus. Fé não é desespero. Atenção, hein? Fé não é desespero. Fé é certeza. Então, às vezes a pessoa age no desespero, alguém diz, não, ela tem muita fé. Não, ela tem loucura. É desespero. Fé não é desespero. A fé não me faz agir na loucura. A fé me deixa consciente. Como Maria. Ela perdeu alguém? Perdeu. Ela perdeu um irmão? Perdeu. Mas ela estava sentadinha no lugar dela. A fé nos faz ter domínio, controle sobre a situação. E a Marta, então, corre até Jesus. Alguém diz, poxa, ela vai lá, né, para honrar Jesus. Não, ela não fez isso. Ela foi diante de Jesus e apontou o dedo no rosto de Jesus, dizendo, se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Então, as pessoas estão clamando, e são pessoas que estão próximas a Jesus, que aparentemente servem a Jesus, mas que diante da falta, diante da morte, fazem uma oração que não tem nada a ver. É uma oração do desespero. Elas clamam a Jesus, mas o clamor é, por que isso foi acontecer? Eu quero explicação.
Eu não entendo porque eu estou na igreja, eu não entendo porque eu vou, não falta as reuniões e me aconteceu isso, eu dou o dízimo, eu dou oferta, eu faço tudo certinho e me aconteceu isso. Ué, isso não isenta a gente de batalhas. No mundo tereis aflições, diz a Bíblia Sagrada. A diferença é o que está no coração e o respeito que damos à palavra de Deus. Esse respeito é esse que vai fazer Deus honrar cada um de nós. Então a Bíblia está dizendo aqui, ó, pondo-os ele à morte, então o procuravam, quer dizer, a pessoa no aperto aí direciona uma oração a Deus, pede ajuda, tem que ver que tipo de oração é essa, se é a oração igual a Marta fez, de acusar, de apontar, de culpar, se é a oração igual Ezequias fez, aquela de bater no peito e dizer porque eu sou, porque eu faço, porque lembra-te que eu andei e fiz. Que tipo de oração é essa? Quer aplausos? A gente tem que respeitar a presença de Deus. A Bíblia fala de 2 homens que foram falar com Deus. Um abaixava a cabeça e dizia que ele não era nem digno. O outro batia no peito e não se igualava aos demais. Deus não ouviu esse. Deus ouviu aquele que se humilhou, que baixou, que foi diante de Jesus com respeito a Ele. O procuravam e voltavam, e de madrugada buscavam a Deus. Faz tudo isso. Quando é que faz isso? Diante da morte. Claro que a gente ora, né, clamamos a Deus diante da morte. Mas a questão é, que tipo de oração diante da morte estamos fazendo? Se é de culpar alguém, culpar Jesus, culpar a palavra, culpar a igreja, culpar o pastor, culpar o irmão? Ou é do orgulho, porque eu faço e não sei porque está acontecendo isso, porque eu dou o dízimo e porque as coisas estão dando errado para mim? Ou se é a oração como a de Daniel, na cova dos leões, que ele já vinha orando, era um costume orar 3 vezes ao dia, como os próprios Sadraque, Mesaque e Abednego, que passeavam pelo fogo, e outros mais na Bíblia Sagrada, que diante da morte, reconhece ele como Deus. O Jonas, dentro do peixe, ele reconheceu a necessidade de Deus na vida dele, se arrependeu de um erro dele, de não ter ouvido Deus, e ali ele se arrependeu. É assim que se chega diante de Deus. Então, de madrugada buscavam a Deus, e lembravam-se de que Deus era a sua rocha, e o Deus Altíssimo o seu Redentor. Todavia, quer dizer, parece que faz tudo certinho, parece que, diante da morte, eles procuram Deus, se voltam para Deus, buscam Deus de madrugada, se lembra de que Deus é a sua rocha, se lembra de que o Altíssimo é o seu Redentor. Porém, contudo, todavia, lisonjeavam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Eu gosto quando o missionário Soares, ele fala das pessoas que chegam diante de Deus e diz: Senhor, eu te amo, te amo, te amo. E Deus olha lá de cima para baixo e fala: mentiroso, mentiroso, mentiroso. Mas é. Por quê? Porque aqui sai, eu te amo. Aqui sai, eu confio em ti. Daqui sai, eu acredito. Mas ele vê o coração. Eu confio em ti. Deus olha aqui e diz: confia nada. Os 2 cegos correram atrás de Jesus. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de nós. Jesus parou em casa, chegou em casa. A Bíblia diz que perguntou para eles: vocês acreditam que eu possa curar vocês? Você percebe então que não é só gritar Jesus me cura. Que não é só estar na igreja. É bom. Mas a pergunta é: você acredita que eu possa salvar a sua casa, que eu possa mudar a sua vida? Você crê que eu possa fazer isso? Eles disseram: cremos. Então, vamos ver. Seja feito conforme o que você crê. Jesus olhava o coração.
e eles foram curados na hora, porque acreditavam. Então vamos ver o contrário. E se, eu creio, então seja feito conforme você falou, e não fossem curados, vocês não creem. A boca falou, eu creio, mas o coração não creu. Olha que coisa forte isso aqui. Então, todavia, lisonjeiam com como é que é? Todavia, lisonjeiam-no com a boca e com a língua lhe mentiam. Como é que pode fazer isso? Essa palavra é muito forte, irmãos. Aí ontem Deus acrescentou o Isaías 26, o versículo 16. Eu vou ler essa passagem na Nova Bíblia Viva, versículo 16. Olha o que diz aqui. Na hora do sofrimento, eles o buscaram. Quando é que buscaram? Na hora do sofrimento. Tomara que não seja só na hora do sofrimento. Tomara que a gente aprenda a buscar a Deus antes do sofrimento, antes das lutas. Para que quando chegar a cova, não seja uma surpresa. Para que quando chegar a fornalha, não seja uma surpresa. Porque você já vem fazendo isso. Mas a Bíblia está dizendo, na hora do sofrimento, eles buscaram. Eles buscaram o Senhor. Quando o seu castigo caiu sobre eles, o que aconteceu? Derramaram suas fracas orações. Gostei disso aqui. Se a gente já vem buscando a Deus, né, se a gente cria um hábito de buscar, de orar, de ler a Bíblia, a cova não vai ser uma surpresa, a fornalha não vai ser uma surpresa, e a gente vai simplesmente orar a oração que já vem sendo feita e que se fortalece, né, pelas várias vezes que entramos na presença de Deus. Agora, se a gente não ora, se já não tem um hábito de buscar a Deus, de orar, quando nos depararmos com a morte, com a cova, com a fornalha, vamos fazer a oração, mas a Bíblia diz, fracas orações. Por que Deus não está ouvindo? Por que Deus não está atendendo? Porque são orações que saem daqui, são pronunciadas, mas não são cridas. Não acreditamos. Meu irmão, Deus está falando com você. Eu tenho certeza que Deus está falando com você. Para que no dia da morte, da cova, da fornalha, a minha oração seja forte. Eu já devo criar um hábito, uma vida de oração com Deus. Se eu não faço isso, não estaremos livres, ninguém estará livre de lá na frente enfrentar a cova, a fornalha, a morte, a essência do inferno. E quando chegar lá, a gente vai orar uma oração, talvez porque ouvimos muito, porque ouvi fulano orar desse jeito, e não é assim. A Bíblia fala dos filhos de Seva, que viram um demônio, queria expulsar como Paulo expulsava, e o demônio manifestado falou assim, eu sei quem é Jesus, e sei quem é Paulo, e sei quem é Jesus a quem Paulo prega, e vocês quem são? Quer dizer, se fosse o Paulo, a gente já sabe da vida que esse cara tem com Deus. Conheço Jesus, sabemos quem é Paulo. E vocês, são quem? Diante da morte, o diabo vai dizer assim, que oraçãozinha é essa? Essa é a sua oração para esse seu Deus? E vamos ficar sem resposta. Que Deus fale mais no seu coração, meu irmão. Que Deus fale mais no seu coraçãozinho. Eu acredito que Deus falou muito forte aqui
no nosso coração, em nome de Cristo Jesus.